O ISTP é geralmente visto como conciso, muito focado, muitas vezes insensível e prático, direto e geralmente excepcional no que faz, lidando com desafios físicos ou mentais ou quebra-cabeças com habilidade, reflexo e engenhosidade. Não posso dizer que tenho uma reclamação real para esse estereótipo, exceto que ainda é limitante. A natureza do ISTP pode ser descrita pela palavra dominar, no sentido de adquirir conhecimento ou habilidade completos sobre uma determinada coisa. Como o INTP, o ISTP procura entender os sistemas e a estrutura por trás das coisas. No entanto, enquanto o INTP está focado na estrutura por trás das possibilidades inspiradas das coisas, o ISTP está focado na estrutura da própria coisa. É daí que vem o estereótipo, porque o ISTP geralmente gosta de desmontar as coisas para ver como elas funcionam, de relógios a computadores, ideias, história, qualquer coisa que seja um objeto. Eles examinam com uma percepção realista e afiada, e em seguida organizam suas impressões em um sistema lógico consistente. Enquanto o INTP é mais tradicionalmente filosófico e abstrato, o ISTP é mais fundamentado no aqui e agora, e portanto suas análises têm o propósito de dominar as coisas, de ter uma compreensão tão completa e realista de como as coisas funcionam quanto possível, para que o ISTP possa atacar naturalmente. Tendemos a associar essa atitude ao estilo de um mestre zen dos cinemas ou um artista marcial. O ISTP muitas vezes estuda silenciosa e intensamente uma coisa, trabalhando em sua mente ou em suas mãos. Muitos ISTPs têm a notável capacidade de entrar em novas atividades ou hobbies e se saírem razoavelmente bem com relativamente pouca prática em comparação a outros iniciantes, porque sua visão clara do que realmente está acontecendo e seu uso ágil de dedução os ajudam tanto a ver o sistema geral quanto as peculiaridades e repetições individuais do desempenho de uma atividade, e em seguida recriá-los e melhorá-los. O objetivo do ISTP é dominar suas atividades tão completamente que possam realizá-las sem qualquer hesitação, dúvida ou medo. Eles querem atacar naturalmente, suavemente e silenciosamente. Eles querem estar tão sintonizados com o que estão fazendo que nem precisem pensar, onde eles sempre sabem no momento o que precisa ser feito. Essa ideia de destemor é muito importante para o ISTP. Seu foco nas coisas em si os coloca muito no aqui e agora, e o aqui e agora não espera que você descubra o que fazer a seguir. O ISTP tenta entender a lógica de seu ambiente na medida em que eles podem se adaptar naturalmente a cada coisa nova que a vida lhes oferece, especialmente enquanto estão no meio de uma atividade. Para fazer isso, eles devem ser destemidos e sem hesitação, absolutamente seguros de si mesmos e do que estão fazendo. A vida exige correr riscos, e correr riscos requer absoluta autoconfiança. Por exemplo, imagine que você é um aventureiro incrível e está sendo perseguido por 15 milhões de formigas radioativas sedentas de sangue nas entranhas da América do Sul. E enquanto corre, você se aproxima de um abismo aberto, digamos de 3 metros de largura, que você acha que poderia saltar com segurança. Se você, ao correr em direção a ele, hesitar mesmo um pouco por causa da profundidade impressionante do abismo, ou por alguma incerteza se você realmente pode fazer o pulo, ou porque seu celular toca quando você está prestes a pular, ou o que quer que seja, se você hesitar, seu impulso e foco diminuirão instantaneamente e você provavelmente vacilará apenas o suficiente para perder a borda e cair para a morte. Mas se você mantiver o foco, tiver total autoconfiança em como você vai pular para maximizar seu passo e não deixar que nada o perturbe, então você conseguirá. Esta é a atitude do ISTP em poucas palavras. Buscam viver de modo a não ter medo nesse sentido, ter autoconfiança e domínio sobre si mesmos e suas atividades para que nunca hesitem diante da oportunidade ou do obstáculo. Gosto de chamar os tipos STP de guerreiros, porque eles combinam uma percepção nítida e vívida do mundo com ordenação rigorosa e dedução lógica dentro de suas mentes, construindo um sistema lógico do mundo real e, assim, ajudando-os a navegar suavemente como um soldado em batalha. Oferecerei uma comparação entre o INTP e o ISTP. Enquanto o INTP muitas vezes procura uma busca mais ampla e meticulosa por todas as diferentes facetas de uma ideia, o ISTP tende a se concentrar intensamente em uma faceta, a faceta que produz as possibilidades mais ricas no momento. Em outras palavras,
palavras, o INTP é caprichoso e não comprometido com qualquer perspectiva, mas é bem viajado e multifacetado, enquanto o ISTP é dedicado e intensamente comprometido com a perspectiva mais rica agora, tornando-se um especialista em um campo estreito e a exclusão de outras perspectivas. Assim, enquanto o INTP demonstra uma atitude bem viajada, mas mais caprichosa em relação às ideias, o ISTP demonstra uma atitude mais estreita, intensa e comprometida com as ideias. O INTP geralmente parece mais inteligente, tradicionalmente acadêmico e amplamente lido, mas o ISTP parece focado, impossível de distrair, minimalista e conciso, afiado, frio e duro como aço. O ISTP tem um foco intenso e obstinado. Ele fotografa o objeto diretamente, enquanto inconscientemente investiga profundamente as associações que o objeto desperta nele. Assim, o ISTP pode fazer uma análise penetrante e excepcional das coisas. Essa intensidade tem vários outros efeitos interessantes. Primeiro, o ISTP é notoriamente conciso, como mencionei antes. Sua percepção tende a ter um movimento de condensação, na medida em que tenta sintetizar, recolher e resumir informações com apenas alguns traços elegantes. Enquanto isso, ele ainda tenta chegar à estrutura abstrata de uma coisa. Assim, o ISTP é especialmente redutor, sempre buscando simplificar ideias e chegar ao essencial. O INTP tenta chegar ao essencial também, mas não é direto ou intenso em sua abordagem como o ISTP. O INTP tem um movimento mais amplo, curioso e exploratório, enquanto o ISTP tem um movimento mais dedicado, obsessivo e mergulhador, e isso se mostra nos princípios que eles desenvolvem. Eles tentam expressar o máximo possível em apenas algumas palavras. Isso também se aplica aos sistemas que eles criam, que devem ser tão simples, condensados e puros quanto possível. Eles gostam de fazer as coisas em movimentos rápidos e definitivos, desprovidos de penugem e ineficiência interna. Isso leva a outro aspecto notório do ISTP: o seu sentimento reprimido. A precisão, a franqueza e a eliminação da ineficiência do ISTP incluem a remoção de qualquer açúcar em sua linguagem e expressão, qualquer penugem ou aparências como tato social e graça. O ISTP pode, e muitas vezes é, muito direto, indo direto ao problema, porque é assim que eles funcionam. Isso pode ser admirável e uma grande vantagem, mas se não for desenvolvido, pode rapidamente se tornar uma desvantagem também. Os pensamentos penetrantes do ISTP às vezes podem perfurar outras pessoas sem perceber a extensão do dano. Em outras palavras, sua intensidade às vezes pode ofender e ferir os outros involuntariamente. Um grande exemplo é Steve Jobs, que se tornou famoso por uma apresentação direta e abrasiva. Como ele disse: "Eu falo quando algo é uma porcaria em vez de adoçar." Em outras palavras, você pode fazer para ele um design para o próximo grande produto da Apple, e durante a análise dele, ele aponta que gosta dessa ideia e desenvolvê-las mais, mas o resto francamente é uma merda e é muito desajeitado isso e aquilo, e não vai funcionar por causa disso. Como ISTP, é provável que essa franqueza não pretenda ser depreciativa, mas ser honesta, e as pessoas geralmente podem sentir isso. A franqueza pode ser muito boa, e muitas vezes são vistas como qualificações para a honestidade, mas isso pressupõe que a ideia do ISTP seja, de fato, a melhor ideia. Se não for, então a maneira penetrante do ISTP não é mais uma posição admirável para a verdade e a justiça, mas uma farpa mal aplicada que requer uma nitidez semelhante para contra-atacar. O ISTP é como uma serpente coberta de escamas duras e afiadas. Se não for controlada, o que consideraria normal ou natural poderia ferir gravemente ou lacerar aqueles sem essas escamas ao seu redor. Então, em resumo, o ISTP está dominando, descobrindo sistemas lógicos da realidade para que possam executar tarefas com maior segurança e naturalidade, dando-lhes um característico destemor e cabeça fria, mesmo em situações desesperadoras. Eles são intensamente focados e também procuram reduzir ideias em princípios simples e elegantes, tornando-os concisos com linguagem e apresentação. Finalmente, seu sentimento reprimido resulta em uma natureza direta ao ponto, e às vezes ferindo involuntariamente as pessoas no processo
processo. Obrigado por assistir e para todos os ISTPs por aí, obrigado por sua cabeça fria diante do perigo e exame penetrante do mundo. Muito obrigado, membros do canal, pelo apoio de sempre. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Se quiser aprender mais sobre a teoria, acesse a descrição e confira os links do livro base e do guia completo.